Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. O sacerdócio real e santo, superior, tudo pela submissão do coração, Deus o fez poderoso. E Ele é aquele que virá na glória do Pai Todo-Poderoso e dos seus anjos, porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado, aquele que em 3 dias reconstruiu o templo. O véu foi rasgado de cima a baixo, e todo aquele que o segue, não segue segundo uma mente cauterizada, mas segue segundo o propósito que Cristo nos mostra. Ele diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes ocultas que não sabes. E assim, quando nós buscamos conhecer a perfeita e agradável vontade, do qual o Pai nos concede o seu Espírito em seu nome, para revelar grandes coisas que Ele tem para cumprir em nós. Somos totalmente dependentes dele. Apocalipse 12, no versículo 10 em diante, diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada esta a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os discípulos, o próprio Jesus os advertiu que não era para eles temerem. Por muitas vezes ele disse: não temeis os homens que somente destrói o corpo, mas antes temeis, vou lhes ensinar a quem deveis temer. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que após retirar o espírito, que ninguém é capaz de detê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga. E ele disse: alguns de vós serão levados à prisão, alguns perderão a sua vida, mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Não devemos temer nenhuma adversidade, porque quando fazemos a vontade do Pai, somos o irmão, a irmã de Cristo, todo aquele que persevera. E fazer a sua vontade é anunciar a verdade, e a verdade confronta aqueles que estão segundo a mentira, segundo o padrão deste mundo. E muitos não aceitam essa verdade, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz revela as suas más obras. Ele disse: antes de vos odiarem, odiaram a mim, me rejeitaram, porque não o reconheceram. Até mesmo aqueles que diziam que eram sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo Caifás, diziam que eram um povo separado de Deus, um povo que havia sido liberto da escravidão, mas na verdade estavam escravizados pelo pai da mentira, a saber, assassino desde o princípio, do qual não está na verdade. Nós seguimos aquele que da origem foi gerado no seio do Pai. A sã teologia de Cristo, a pura, sem a hipocrisia. E Jesus por muitas vezes os disse, assim como diz a muitos
os falsos profetas, os anticristos. Quem não é o anticristo, senão aquele que se opõe à sua verdade? Ele dizia: se vós estivesseis me conhecendo, conheceríeis o meu Pai, porque eu não falo de mim, eu falo daquele que me enviou. Assim somos nós não falamos de nós mesmos. Ele coloca a palavra em nossas bocas. E, como ele diz, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim ele nos revela, e nós, através desta revelação, o que está em nós já venceu o que está no mundo, né? Como os acusadores, os insultadores, os zombadores, assim como Cristo estava ali na cruz e eles o zombando, o insultando, alguns bateram na sua face, e ele nos ensina, oferece a outro, outros o cuspiram, o bateram com uma cana, o chicotearam. A Bíblia nos ensina que os chicotes e os açoites purificam a alma, purifica o coração, né? É necessário. Deus não poupou o seu próprio Filho amado, a natureza divina, a semelhança do homem, açoitado pelo castigo dos homens. E é por ele ter carregado a cruz, por ele ter bebido daquele cálice, que nós passamos pelas mesmas aflições. Ele disse que não seria fácil, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim vós também que estiveres em mim e eu em vós, vós vencereis. E o último inimigo a ser enfrentado é a morte. A morte, todos têm uma certeza que estão destituídos da glória de Deus. O homem já foi criado destituído, porque para que Deus na sua imparcialidade permitisse que o homem conhecesse a ciência do mal, porque se ele estivesse segundo a glória, ele não teria caído. Deus permitiu, né, que o tentador o tentasse e ele caísse, para que fosse, como a Bíblia diz, agora o homem é como um de nós, tanto o homem como a mulher feita de Adão. A primeira mulher foi feita do homem, né, e os homens vêm da mulher, para que ninguém se glorie da sua obra, né? E assim, na sua imparcialidade, Deus permitiu, e ali, pelo pecado, né, que através de um único homem, todo aquele que a Bíblia diz que desde o nascimento o homem é inclinado ao pecado, à desobediência, mas através também como de um único homem entrou o pecado, através de um único homem, Jesus, Filho do Deus vivo, nós alcançamos a remissão pelos pecados, a expiação pelo sangue, a água transformada no vinho novo, onde testifica. Água, sangue e espírito é um só. Foi confirmada ali quando ele soava como gotas de água, e orava em espírito, quando o soldado finca o seu lado e jorra a água, testificando, ele esvaziou o seu sangue. O sangue não herda o reino dos céus. A Bíblia diz que seremos como anjos. Ele preparou um corpo na semelhança humana. Ele disse: vede, espírito não tem ossos, não tem carne, tem algo de comer, né? E ele comeu e bebeu, e assim seu sacerdócio é o elo da perfeição, é superior, ele é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, está com o governo sobre os seus ombros. O Pai não julga, lhe concedeu
o julgamento. Todos aqueles que estão no mundo já estão condenados. Mas aqueles que alcançam a graça, aqueles que através do arrependimento e um coração contrito e arrependido, que começa a seguir Jesus Cristo, que faz a vontade do Pai e ele envia o Espírito Santo, porque ele disse: é necessário vós nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água é a sua palavra, que é viva e eficaz. Fugir de vãs filosofias, doutrinas humanas, como batismo de água. Jesus não batizava com água, ali os seus discípulos que batizavam. Isso até se concluir, está consumado, né? Até ser restituído a segunda aliança, a aliança eterna. Até então eles permaneceram no mesmo costume. Os judeus usavam os tanques de purificação e ali João Batista, que anunciava o arrependimento, a remissão pelos pecados, batizava nas águas. Mas João Batista diz: eu vos batizo com água, mas após mim, o que era antes de mim, não sou digno de carregar a sua sandália. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. A Bíblia diz que quando Jesus participou daquele batismo, quando ele saiu das águas do Rio Jordão, é que ele recebeu o Espírito Santo, que Deus confirma: este é meu filho amado, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. O Espírito, como um formato como que de pomba, repousou sobre eles, eles escutaram a voz como voz de trovão. Assim nós devemos perseverar dia após dia. Porque aqueles que seguem o pai da mentira, aqueles que seguem as vãs filosofias, né, os acusadores daqueles que anunciam a verdade segundo o Cordeiro de Deus, que anunciam a vã filosofia de Cristo, a sã teologia de Cristo, né? Aqueles que não anunciam a vã teologia, mas sim a sã teologia de Cristo. Estes são os vencedores, aqueles que perseveram. Aqueles que seguem segundo a mentira estão destituídos da glória de Deus, né? Aquilo que eles estimam como de valioso entre os homens, para Deus é abominável. E Deus é aquele que diz que fará com que eles aquilo que eles acham como estima, eles vomitarão sobre a terra. Porque cabe a nós ensinar a sã teologia de Cristo, e não segundo a falsidade de alguns que anunciam algo que, ao invés de aproximar o povo de Deus, afasta, né, aqueles que cultuam as doutrinas das profundezas do inferno, doutrinas de demônios, né? Nós somos daqueles que perseveramos anunciando a verdade, que é viva e eficaz, a palavra de Deus. Somos ouvintes e praticantes, né, do seu ensino. Aqueles que são somente ouvintes e não praticam, os filhos da desobediência, vem a ira do Cordeiro sobre suas vidas, porque ele é aquele que julga e ele é aquele que traz a ira sobre os povos e as nações, por não obedecerem ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Ele julga com justiça, com equidade, com cetro de ferro, despedaça todo vaso de barro. Ele é como pisa uva nos lagares, né, por conta da desobediência, porque todo dever do homem consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. Já pelas vãs filosofias, a não ser pela sã teologia de Cristo, não se alcança a obediência devida. Tem que seguir o elo da perfeição, o cumpridor da lei. Através dele é o fim da lei, é a obediência. Todo aquele que o segue em espírito e em verdade jamais esbarra na lei.
jamais esbarra na desobediência, porque o Espírito nos adverte a todo momento e nós perseveramos, não desviamos, andamos em retidão, em sinceridade, com o temor de Cristo, desviando do mal, cumprindo o propósito do qual Ele nos chamou, operando os dons irrevogáveis segundo o amor opera, porque se naufraga no amor, não adianta ter os dons se não operar pela forma correta que é o amor. O coração enche de raízes venosas, a concupiscência dos olhos desce para o coração de pedra. Ele disse, o meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a minha própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, que não retém água. Ele é a fonte de água viva. Aquele que bebe da sua água nunca mais tem sede. Aquele que persevera, ele é uma fonte a jorrar, porque a boca fala que o coração está cheio. E em mais um dia, amados, segundo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio real e santo, o maior abençoou o da promessa, a semente de Abraão, o pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, do qual nós perseveramos dia após dia, o autor e consumador de nossa fé. Todo aquele que persevera segundo ele é bem-aventurado, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E em mais um dia perseverante segundo a sua verdade, a Bíblia diz do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Todo aquele que perde a sua vida, ele ganha. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, eles alcançaram uma ressurreição excelente, através sendo martirizados por amor do nome de Cristo. Eles venceram as 12 tribos, os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel. E nós, como a igreja, a unidade da fé dos últimos tempos, nós somos aqueles que vencemos o mundo, porque tudo pode aquele que crê, tudo opera segundo a sua força e o seu poder. Quando há a liberação da palavra, não são palavras destituídas de sabedoria, mas palavras segundo a autoridade. E tudo aquilo que nós cremos e nós falamos em seu espírito, ele é o grande profeta, ele é a essência da profecia. E se falamos pelo seu espírito, se cumpre, porque não falamos por vontade, produzidas por mãos humanas, que não se cumprem. Nós falamos em espírito, e quando se fala em espírito, ele cumpre aquilo que ele está colocando em nossas bocas. E em mais um dia, Jesus, nós te pedimos, continua com a purificação do tempo sobre todo o mundo. América do Sul, América do Norte, África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Porque agindo o Senhor, ninguém impede. Continua derribando a mesa dos cambistas, continua tirando todos aqueles que fazem da sua casa de comércio, porque está escrito, a casa do meu Pai é a casa de oração. E que teu zelo pela casa do Pai, da qual está escrito, continue trazendo a ira sobre os filhos da desobediência, porque está escrito que o Senhor é aquele que diz que nós não devemos, ireis e não pequeis, nós devemos perseverar segundo o amor, mas o Senhor, a ti pertence a ira e vingança. Na verdade, continua galardoando a cada um segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque o Senhor simplesmente cumpre a sua palavra. E aqueles que não perseveram segundo o bem,
vão colher segundo as más atitudes da qual estão empreendendo, pois não se querem arrepender, e a tua palavra é clara, né? Aquele que não se arrepende, aquele que não ajunta com o Senhor, que não colhe, o Senhor espalha. Continua retirando toda semente maligna, todo o joio no meio de nós. É o que nós te pedimos em mais um dia, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.